né? Esquecer não vai, mas de repente amenizar, cicatrizar, foi isso aí que o Bruno tentou falar. Aliás, muito bem explicado. E eu queria ir a encontro com o que o Felipe falou. A torcida do Flamengo é fantástica, né? Tivemos ontem 47 mil presentes, 46 mil pagantes na vitória do Flamengo. Concordo com o que o Bruno falou. O Flamengo até jogou bem, na medida do possível, né? Recolhendo seus cacos após a derrota da final da Libertadores sábado em Montevidéu para o Palmeiras, de 2-1. O Flamengo sofreu um gol no início do primeiro tempo da prorrogação, com o gol do Davidson na falha do Andrés, e o Flamengo, o Andrés que jogou ontem, quase fez um gol no fim do jogo, uma linda jogada do Michael, um corta-luz do Gabigol. O Flamengo teve oportunidade, cabeceou uma bola atrás. Como perdeu o gol também, né, cara? Perde muito gol. O Flamengo poderia ter decidido o jogo com um pouco mais de tranquilidade. Sofreu um empate com o gol do Rick, uma boa jogada do Ione Gonzalez, uma boa defesa do Hugo, é verdade. Na verdade, a jogada do Ceará nem achei falha, achei uma jogada bem construída. Uma jogada bonita da do Ceará, uma boa defesa do Hugo, e o Rick, esperto ali, se antecipou ao Mateuzinho e fez o gol de empate do Ceará. E Mateuzinho, que fez o gol da vitória, uma boa partida do Matheus. Novamente, deixando claro que 2022 a tendência é que mais ele uma, seja né? Mais uma, a tendência é que ele seja o titular da posição para 2022. É um processo natural, até porque o Isla vai estar cada vez mais uma idade cada vez mais avançada, e o Mateuzinho, de repente, na sua plenitude de forma física e técnica, né? Ele que é muito jovem, veio do Londrina que sapecou 3-0 no Vasco, né? Na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, e se manteve na Série B da competição, o Vasco também. Então, assim, vejo o Flamengo ontem uma boa partida, o Flamengo fez um bom jogo, concordo com o Bruno, teve com requintes de suspense, um pouco de crueldade, podemos dizer assim, mas o Flamengo mereceu a vitória. Acho até que o 2-1 foi um placar até injusto, poderia ter sido mais. Eu dei meu placar de 3-1 e eu achei que ia acertar, né? Chegou um momento ali que o Flamengo teve próximo, inclusive com esse lance do Andrés que eu falei. Mas o certo é que, como o próprio Bruno falou e o Felipe falou, é um campeonato que está muito difícil de ser conquistado. O Flamengo continua a 8 pontos do Atlético. Se eu não me engano, o Flamengo tem 70 pontos e o Atlético 78. Se eu estiver errado, pode me corrigir. E o Flamengo, faltando 3 jogos, pode fazer 79 pontos e não ser campeão brasileiro. Olha que absurdo, né? Isso com todos os erros contra o Flamengo de arbitragem, isso com problemas de erros cruciais e capitais de arbitragem. O Flamengo realmente teve alguns outros jogos que não foi tão bem. Aquele empate com o América Mineiro lá no Estádio da Independência, com o gol do Alê aos 49 do segundo tempo. O empate mesmo com o Grêmio antes de ir para a final da Libertadores, jogando por 2-0 com um a mais. O empate com a Chape, naqueles erros absurdos, no pênalti no Gabigol e no impedimento que foi assinalado, e não deixaram a jogada prosseguir. Então, assim, mas mesmo assim o Flamengo tinha condições de ganhar aquele jogo. Sem contar o Cuiabá também, que a gente foi prejudicado aqui no gol do Michael e num pênalti do Vitinho no segundo tempo. O jogo foi 0-0, o Flamengo tem time para ganhar o Cuiabá. O Cuiabá ontem que foi derrotado pelo Palmeiras por 3-1 em seus domínios. O Palmeiras que botou um time completamente alternativo. Então, esse campeonato mostrou que o Flamengo fez uma pontuação interessante, mas poderia ter feito uma pontuação muito maior e está brigando muito mais de forma direta do que o Atlético, com o Atlético Mineiro. O Atlético enfrenta o Bahia quinta-feira na Fonte Nova. Bahia que corre um risco sério de rebaixamento. 6 horas está o jogo, 6 da tarde. Algumas equipes conseguiram pontuações que deixaram o Bahia em maus lençóis. Já temos Chapecoense e Sport rebaixados, o Grêmio bem encaminhado, mas o Bahia aí com alguns resultados positivos do Juventude, do próprio São Paulo, Santos. E o Atlético Paranaense, mesmo que esteja na final da Copa do Brasil, seja o atual campeão da Sul-Americana, tem 42 pontos, está ali naquela zona desconfortável, mas a gente sabe que tem time para não estar ali e sair nessas 3 rodadas seguintes. Então o Bahia precisa desesperadamente da vitória, o empate não é suficiente e será um jogo difícil para o Atlético Mineiro, embora eu acho que o Atlético é o favorito, inclusive, para ganhar o jogo. Mas é aquele negócio, Vila Franca. Vai que o Bahia ganha o Atlético Mineiro, começa a pesar, né, não, Ruggeri? Os 50 anos que eles não ganham brasileiro. Lembrando que na rodada do fim de semana, se eu tiver errado, o Flamengo pega o Sport e eles jogam contra o Bragantino em casa. Bragantino que briga para a zona de Libertadores. Também não é jogo fácil. Só para dar um exemplo aqui, o Bragantino ganhou o Palmeiras em casa, fora, ganhou o Flamengo fora de casa e empatou. Ou seja, o Bragantino tem um bom retrospecto contra as equipes que estão ali no G2, G3, G4, enfim. É isso. Ruggeri,
e Bruno Vilafranca. Depois desse mix que a gente falou do jogo de ontem, querem acrescentar e pontuar mais alguma coisa? Algum jogador? O Mateuzinho, o Gabi? Querem falar um pouquinho individualmente de algum jogador? Então, acharam que de repente o Mauricinho foi bem, foi mal, foi indiferente, ele fez o simples? Faz um pouquinho desse mix que foi o jogo para você, o Vila. Eu, sinceramente, entendo que o Mauricinho fez aquilo que eu acho que qualquer pessoa entrando no lugar dele ali faria, que é colocar o Ramon para jogar, já que o Felipe não poderia jogar, ele não jogaria contra a torcida de colocar, por exemplo, de escalar o René para jogar. Ou seja, embora o René tenha ido bem, né, na final da Libertadores. Exatamente. Mas como o Ramon caiu nas graças da torcida, ele foi de Ramon. É o que eu faria também nessa situação, eu no lugar do Mauricinho. Acho que ele fez o trabalho que ele deveria fazer. O Flamengo precisava ganhar o jogo, né? Então, não adianta a gente falar aqui que o Flamengo realmente criou muitas chances e perdeu muitos gols, porque eu acho que isso não entra na conta dele, do Mauricinho. Eu acho que o Flamengo precisa trabalhar para não perder tantos gols. Isso é um fato, mas eu acho que o trabalho do Mauricinho ontem era vencer a partida e continuar vivo, mesmo que por aparelhos no campeonato. Então, eu gosto muito do trabalho do Mauricinho, não por causa de ontem. Toda vez que foi testado, entre aspas, testado, toda vez que foi colocado ali, seja com sub-20, seja no profissional, ele não deu para trás, ele deu conta do recado. Ele é um cara que eu vejo que mais para frente, eu imagino que ele queira ser treinador. E eu acho que ele tem qualidade para isso. O que eu não sei é se ele terá esse espaço no Flamengo, né? Pode ser que mais para frente, hoje, nós temos um elenco multimilionário e cheio de estrelas. Como a gente vem dizendo aqui, o Flamengo precisa de treinadores maiores do que esses caras, e o Mauricinho não é um nome desses. Ele é um excelente auxiliar técnico para o Flamengo. Para ser técnico do Flamengo, dessas estrelas todas, eu acho que ele não tem esse tamanho. Mas como ele tem muita qualidade e capacidade, no meu entender, eu acho que se um dia ele quiser ser treinador, o Flamengo, infelizmente, vai perder um profissional de alto gabarito ali como auxiliar, porque ele, para mim, não vai ter espaço no Flamengo como técnico. Como interino, ok, e faz um ótimo trabalho. Como treinador, eu acho que ele não tem o tamanho necessário para ser o treinador dessas feras. Mas gosto muito do trabalho do Mauricinho e seria muito importante que ele permanecesse no clube por muito tempo. Acho que ele agrega demais. Toda vez que é necessário, ele vai lá e dá conta do recado. E aí, mostra conhecimento. O Mauricinho mostra conhecimento, né? O cara não está ali tantos anos à toa. Lembrando que não só o Renato Gaúcho e o Alexandre Mendes lá, mas o Fera também saiu, né? Foram todos demitidos, que era, eu acho que da comissão permanente, o Fera e tal. Mas o Mauricinho permanece aí, sempre dando conta do recado. Acho que, para o momento, ele fez o que tinha que fazer mesmo. Gostei da entrada do Ramon também, mesmo o René fazendo uma boa partida, entrou bem, né? O René na final da Libertadores. Enfim, bem assim que eu digo, óbvio que não comeu a bola, mas inflamou a torcida numa jogada de raça lá, teve seus momentos, mas é o René, né? A gente já sabe. Mateuzinho titular do Flamengo para ontem, tem que ser o titular. E vamos seguir aí na luta, né, Júlio? Eu fiquei feliz de poder ver a torcida, o Maracanã cheio, por mais que esses ingressos a maioria tenha sido comprado antes da final da Libertadores, né? Possivelmente para saudar o time num título, num tricampeonato, não aconteceu. Mas o torcedor não deixou de apoiar, de cantar. Isso é bem legal e vamos para o ano que vem, né? Vamos esperar o jogo de amanhã contra o Atlético e Bahia. Dependendo do resultado, a gente acredita ou não, né? Tudo pode acontecer. E pelo saldo de gols, pelo número de vitórias, o Flamengo não ganha mais, mas ganha pelo saldo de gols, que tem um saldo de gols melhor do que o... Eu acho que não. Eu dei uma olhada, o Atlético ele tem 3 vitórias a mais. 3 vitórias a mais, exato. Mas o Flamengo mais 3 vitórias, ele empatar uma, perder 2, o Flamengo ganha no saldo. Então, não, no saldo, é isso que eu disse, o Flamengo ganha no saldo, não no número de vitórias, né? Então, se empatar no número de vitórias... A diferença de saldo do Flamengo, teoricamente, é maior e será maior, porque se você analisar que o Atlético vai tropeçar 2 vezes, o Flamengo tem os 3 jogos, o saldo aumenta mais ainda. Mas assim, aí é um pouco de delírio, mas se existe chance matemática, maravilha, né? Vamos em frente. Né? A nossa chance matemática, ela inclui esse delírio. Não tem como uma coisa ser desmembrada da outra. Exato, não tem jeito. Exato. Agora, só para finalizar aí sobre o jogo do Ceará, o Ceará é um adversário
que sempre, né, nos últimos anos aí ofereceu muita resistência e deu muito trabalho para o Flamengo, tá? Deu muito trabalho para o Flamengo e vitória importante aí para jogar pressão para o outro lado e vamos esperar para ver o que acontece na quinta-feira.